Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Muito bom estar com você nessa sequência aqui dessa nossa videoteca sobre a história do cristianismo. E hoje nós vamos continuar a nossa reflexão, o nosso caminho, o nosso passeio, interprete como você quiser, pela história. Nós falamos na última aula sobre a inserção da igreja no mundo gentílico, né? Falamos sobre a importância do cristianismo dentro do mundo gentílico, quais foram as consequências, o que acarretou o cristianismo dentro do mundo gentílico, como o mundo gentílico recebeu o cristianismo, por que o Império Romano não perseguiu a igreja logo de primeiro momento. Então, essa parte já foi introduzida e agora eu quero conversar com você, falar para você, viajar com você pela igreja no primeiro século, dentro já do Império Romano, e aí nós vamos dar início aqui aos momentos das grandes perseguições que os cristãos sofreram ao longo da história dentro do Império Romano. Legal? Mas antes de entrar propriamente dito nesse assunto, eu quero enfatizar com você alguns itens que eu julgo importante para a nossa reflexão, melhor compreensão da igreja no primeiro século. Então nós temos aqui um papiro do primeiro século, né, só para fazer uma alusão à igreja no primeiro século. E nós vamos falar então da igreja em 3 níveis, né? Eu quero compartilhar com você a igreja em 3 níveis. Vamos lá. Quais são eles? O primeiro nível é a hierarquia eclesiástica. Eu quero ser bem sucinto neste momento contigo. Eu vou abordar uma proposta da igreja, a hierarquia da igreja numa era pós-apóstolos, e a igreja já fora desse contexto de Jerusalém, ok? Então, vou enfatizar. Essa igreja que eu vou retratar para você a partir de agora, essa hierarquia, então ela vai ser direcionada, ela vai ser refletida, ou ela é reflexo da igreja do período pós-apóstolos, né, a morte dos apóstolos, e uma igreja que sai de Jerusalém, essa igreja que está dentro do mundo gentílico. Legal? Então vamos lá, a hierarquia eclesiástica dentro dessas igrejas, nós podemos chamar de igrejas gregas. Talvez seria uma forma muito simples de definir, uma forma muito genérica, melhor dizendo, de definir, mas vamos deixar assim para facilitar o seu raciocínio, a igreja grega. Então, o que é a igreja grega? A igreja grega, vou colocar aqui entre aspas, é a igreja fora de Jerusalém. Perfeito? Ok. Então, a igreja fora de Jerusalém, ela tem uma hierarquia. Qual é a hierarquia da igreja fora de Jerusalém? Então, ela vai seguir 5 níveis. Os bispos, os presbíteros, os diáconos, as viúvas e os carismatas, ou os milagreiros, traduzindo ao pé da letra seria isso, ok? Então em 5 níveis, né? Os bispos no primeiro momento, os presbíteros, os diáconos, os carismatas e as viúvas, né? Basicamente são essa é a hierarquia da igreja no primeiro século, volto a dizer, numa igreja fora do contexto de Jerusalém. Para ter mais facilidade de fonte, né, para citar uma fonte de onde eu tirei essa nomenclatura e essa hierarquia, quem fala muito bem sobre isso é um autor chamado Martin Dreher. Martin Dreher escreve uma coleção de história do cristianismo da editora Sinodal, e lá no livro 1 ele vai tratar justamente dessa questão, ok? Então, voltando aqui só para fechar a questão, para não ficar um negócio solto para você. Igrejas, no contexto fora de Jerusalém, no mundo gentílico, a hierarquia do primeiro século não era pós-apostólica. Bispos, presbíteros, diáconos, viúvas e carismatas. São esses os 5 grupos que nós podemos encontrar na igreja do primeiro século. Entendendo cada nome aqui, entendendo cada situação aqui, vamos imaginar os bispos, né, eles ainda ocupam um cargo local, ok? Então os bispos, pegando o exemplo lá do Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo fala sobre bispos, que ele deixou bispos em algumas igrejas, né? Esses bispos, eles têm uma conotação, a palavra episkopos, do grego, ela tem uma conotação de alguém que administra, podemos dizer assim. Então, os bispos são aqueles que administram uma igreja local, ok? Então, bispo, administrador de uma igreja local. Os presbíteros são aqueles colaboradores diretos do bispo. Então, os presbíteros atuam diretamente com os bispos, vendo o bem-estar
de uma igreja local, de uma igreja em determinado local ou de uma igreja local. Perfeito? Bom, os diáconos, aqueles auxiliares, aqueles que servem em todo o tempo, né? Então eles não têm uma função de pregação, mas uma função de servir, né? Em tudo aquilo que é necessário. Aqui aparece uma figura que não é muito comum para nós, que é chamada Querai, ou a Herai, ou as viúvas, né? As Herais ou as viúvas, como também podemos dizer. Quem são as viúvas? Então as viúvas, na verdade, elas vão desempenhar um papel também diaconal. É isso mesmo, um papel de serviço, papel diaconal. Por que o papel diaconal? Quando você lê, lá Paulo, quando escreve a carta dele a Timóteo, que ele fala sobre as viúvas, ele dá alguns indicativos de quem devem ser considerados, de quais mulheres, né, qual tipo de mulher deve ser considerada viúva. E ele fala, entre algumas coisas que ele expõe ali, que ele arrola, né, naquela situação, ele fala sobre ter lavado os pés dos santos, né, essa é uma questão importante, ter praticado hospitalidade. Então você pode perceber, ao ler este texto, que o apóstolo Paulo está identificando mulheres que já prestam algum tipo de serviço ou que já prestaram um tipo de serviço. Quando a viúva é muito nova, ele vai dizer assim, é bom que ela se case de novo, porque senão elas viram mulherzinhas, andando de casa em casa, aquela coisa toda, né? Paulo fala isso porque tem toda uma questão de contexto que não cabe a nós abordar neste instante, porque não é o nosso foco. Mas vamos lá pegar esse conceito então da mulher que já tenha prestado algum tipo de serviço na comunidade ou para pessoas necessitadas. Então essa mulher é considerada uma viúva. Podemos traduzir como uma diaconisa, por que não? Né? Ok? Então fica essa dica aí. E os carismatas, que são os milagreiros, traduzindo ao pé da letra seria isso, né? Ou os carismáticos, que são aqueles homens e mulheres pelos quais Deus opera os milagres, ou operava os milagres na igreja. Então essas pessoas, elas recebem esse título, vamos dizer assim, de carismatas. Não é um ministério profético, que fique claro isso aqui, não é uma ideia de que são os profetas da igreja, não existe essa proposta, né? A proposta bíblica não é essa, ok? Jesus vai dizer que quem profetizou, profetizou até João, ponto final. Então não existe o ofício profeta aqui, mas existe o ofício dos carismatas. A igreja entende que essas pessoas são pessoas importantes para o contexto da igreja e que elas devem ser respeitadas dentro desse contexto. Havia também uma ideia, né, onde Jesus vai dizer que os milagres seguirão os que crerem. Né? Então o milagre estava na igreja. Se o milagre está na igreja, é porque Jesus está concordando com o que está sendo feito. Então é importante ter essas pessoas os carismatas, estou dizendo aqui, né? É bom ter os carismatas numa hierarquia importante, ok? O Justo Gonzalez, no livro A Era dos Mártires, ele cita um bem famoso, um carismata bem famoso do primeiro século, chamado Gregório Taumaturgo. Gregório Taumaturgo tem até, alguns historiadores chegam a dizer que é uma lenda, outros chegam a dizer que é fato real, mas eu quero citar para você aqui, e depende da fonte, você vai ter como uma lenda ou como um milagre de fato. Gregório Taumaturgo é atribuído a ele um milagre tão poderoso que ele, em uma ocasião, os cristãos estavam precisando passar para um local, precisavam atravessar um rio, e o rio tinha uma correnteza, e ele orou e o milagre aconteceu, a correnteza inverteu. Então isso é contado como um grande milagre de Gregório Taumaturgo. Ele entra para os anais do cristianismo, né, com essa proeza aí de ter feito um grande milagre dessa natureza, ok? Então ele é bem considerado no primeiro século. Então os carismatas. Fechando essa ideia da hierarquia do primeiro século, só para focar um pouquinho mais: bispos, presbíteros, diáconos, viúvas e carismatas. Voltando a dizer, sempre no contexto da igreja fora de Jerusalém. Perfeito? Então caminhamos um pouquinho mais aqui para a gente entender mais algumas coisas dentro da hierarquia. O culto do primeiro século é um culto bem interessante, porque o culto do primeiro século é um culto que foca, que a base do culto é a celebração. Isso é importante a gente enfatizar. Por quê? O culto no primeiro século não tem aspectos litúrgicos
como nós percebemos os cultos de igrejas atualmente. Ele era um culto muito mais simples, muito mais aberto, um culto muito mais espontâneo, podemos dizer assim, e um culto no qual o sentimento central deste culto é a celebração ao Messias ressurreto. Então essa é a ideia do culto. É importante enfatizar aqui o seguinte: a igreja no primeiro século, ela não tem a necessidade, ou ela não tem a intenção de ser uma instituição, ok? Então ela não tem essa prerrogativa de ser uma instituição. Não sendo uma instituição, o que eu quero dizer com isso? Que ela não tinha o intuito de ser uma instituição. A igreja ela não tinha preocupação, né? Ela não havia nenhuma preocupação na igreja em torno de regimentos, em torno de manuais. Havia uma organização básica, mas nada muito sofisticado, a ponto de denominar a igreja como uma instituição. Na verdade, ela era um organismo, né? Não uma organização. Isso eu costumo falar sempre em sala de aula. Então, assim, a igreja do primeiro século, como um organismo, ela cresce, ela se expande de forma natural. Ela não precisa, não há necessidade de ter nenhum elemento externo para que ela cresça. Então ela cresce por si só, ela cresce naturalmente. Por quê? Porque ela é um organismo. Perfeito? Então outra dica que eu quero dar para você, nesse contexto do culto do primeiro século, o culto ele é meramente celebração. Ponto final. O culto é um culto de alegria, é um momento que a igreja se reúne para celebrar o Cristo ressurreto. Bom, como eu já adiantei para vocês, né, o modelo institucional, então não é um modelo como nós temos uma igreja hoje, fundamentada, organizada, sistematizada, mas é um organismo que se espalha, que expande naturalmente, porque ele está sendo bem cuidado, ele está sendo bem tratado, né? Então, você não adianta olhar para a igreja do primeiro século e tentar encontrar nela uma instituição fundamentada. Isso é impossível, não vai acontecer, né? Então, é importante olhar com essa ótica, né? Lembra da nossa primeira aula? Quando nós olharmos para os contextos históricos passados, a gente tem que se despir do nosso contexto inicial e focar somente naquele contexto, né? Outro aspecto também importante da igreja do primeiro século é justamente o batismo. O batismo sempre foi visto como uma instituição importante dentro da igreja. O batismo ele era praticado, sempre foi praticado por imersão, né? Sempre foi praticado por imersão. A ideia da Bíblia é essa, a Bíblia passa esse conceito, né? A palavra grega baptizo, que significa imergir, né? Imergir algo, imergir alguém, essa é a proposta. Então o batismo sempre vai ser praticado por imersão, ponto, né? Isso é a tônica da igreja no primeiro século. Haviam algumas questões no entorno do batismo, né? No entorno deste evento. Por quê? Porque muitos cristãos entendiam que o batismo, por ser um evento de extrema importância, ele deveria ser realizado uma vez só por ano. Depois isso vai se ampliando com o passar dos séculos. O segundo século já tem uma característica diferente, e aí vai diversificando ao longo da história. Mas fique com essa ideia: o batismo então no primeiro século era um batismo por imersão e realizado normalmente uma vez por ano. Depois vão sendo inseridos novas ideias dentro do batismo, e eu vou compartilhar com você quando a gente chegar lá no segundo século, que vai ter uma alteração importante no contexto de igreja, hierarquia e outras questões que implicam numa teologia mais prática da igreja. Legal? Então, só para finalizar, batismo era imersão e focado, né, uma data específica no ano onde esse batismo, esse evento era realizado.